Se você está querendo hospedar o seu site ou seu SaaS numa VPS, ou hospedar um N8N ou OpenClaw, eu estou recomendando a HostGator, que é a patrocinadora aqui do canal. Hoje a gente vai passar por alguns building blocks de System Design, algumas coisas muito importantes para a gente entender antes de fazer uma entrevista de System Design. Essas entrevistas são muito comuns em empresas grandes e muito mais comuns ainda na gringa. Eu fiz já mais de 20 entrevistas para diversas empresas de diversos países. Em 5 delas eu passei. Dessas 5, 4 cobravam System Design, e da maioria das entrevistas que eu fiz também cobravam System Design. System Design nada mais é do que você fazer o design de um sistema por completo. Agora, é claro, numa entrevista não vai ser esperado de você desenhar um sistema super complexo como desenhe o Spotify inteiro. Isso não acontece, isso não é possível, nem o próprio Spotify consegue desenhar o Spotify em uma entrevista de 1 hora. Ao invés disso, numa entrevista a gente vai utilizar vários conceitos que a gente conhece para construir uma solução que seja adequada para resolver aquele problema pequeno que vai ser passado numa entrevista. Um exemplo de um problema pequeno que vai ser passado numa entrevista é fazer o design do sistema de um encurtador de URL. Um encurtador de URL é, claro, algo muito simples que você consegue resolver com 1 ou 2 arquivos de Node se você quiser, porém, numa entrevista de System Design vai ser esperado que esse encurtador de URL funcione para 1 milhão ou diferentes milhões de usuários. Agora, antes de você começar essa entrevista, tem uma certa bagagem que é imprescindível você trazer com você para você performar bem numa entrevista de System Design. E a primeira das primeiras coisas é aqui, ó, nosso database, nosso banco de dados. Porque numa entrevista, quando você está desenhando um sistema, esse seu sistema quase com certeza vai ter um banco de dados. E se você não compreende bem bancos de dados, não tem como você fazer uma decisão acertada sobre qual banco de dados utilizar ou quais características esse banco vai ter para resolver o problema que é passado na entrevista. Então, nosso primeiro building block aqui é o banco de dados. Para você se preparar muito bem para uma entrevista, você precisa saber, digamos assim, de 2 grandes tipos de banco de dados: os relacionais, ou SQL, e os não relacionais, ou NoSQL. Você vai precisar conhecer os diferentes tipos de banco de dados. No caso de SQL, geralmente, saber que Postgres existe, saber que MySQL existe, não precisa saber muitas diferenças entre eles, porque na prática eles acabam oferecendo soluções muito parecidas. E NoSQL, você vai ter que conhecer alguns exemplos aqui, não todos, tá? Mas citando alguns aqui: Mongo Database, Dynamo Database. E existem outros tipos de bancos de dados NoSQL que são mais especializados, assim, né? Esses seriam os... Tipo, o Mongo é um exemplo de uma Document Store, que armazena documentos, e o Dynamo é o exemplo de uma Key Value Store, que é muito parecido com o Mongo também. Agora, a gente tem databases orientados a colunas, como Cassandra, por exemplo. A gente tem Vector Databases, bancos de dados baseado em vetores, bancos de dados baseados em grafos. Se munir desse conhecimento pode ser interessante, porque algum desses bancos de dados pode ser uma solução para um problema específico. Por exemplo, Vector Databases podem ser uma solução para utilizar RAG. Porém, se você conhecer bem o Postgres, também existe como armazenar vetores aqui de uma maneira bem eficiente no Postgres. Então, cabe a gente ter o conhecimento dessas ferramentas para conseguir argumentar qual que faz mais sentido. Além disso, a gente precisa saber quando usar qual. Os bancos de dados SQL, tradicionalmente, a gente diz que eles garantem ACID pra gente, né? Já falei sobre ACID bastante aqui no canal, mas as garantias ACID aqui vão nos dar uma robustez, uma atomicidade, uma durabilidade a mais. Enquanto no SQL, tradicionalmente, a gente fala que garantem o base, né? O oposto de ácido é uma base, e a base aqui nos diz que, bom, em resumo, para não ter que explicar de novo, vai estar basicamente disponível e eventualmente consistente. Então, se a gente quiser fazer um resumão do resumão, o NoSQL acaba sendo mais específico para alguns tipos de problemas, e ele preza mais pela velocidade e escalabilidade, enquanto o SQL garante uma estrutura mais robusta e uma consistência interna mais forte. Cara, esse é o resumo do resumo. Eu precisaria de 1 hora ou mais. A gente tem um curso de System Design e eu falo sobre banco de dados em 1 hora ou mais para explicar isso. Mas esse vídeo não é isso. Esse vídeo aqui é um guia de estudos de building blocks para se preparar para a entrevista de System Design. Para você saber se, pô, tô bem aqui no meu conhecimento, ou de repente preciso aprender mais, de repente não entendi muito bem isso daqui, preciso ir atrás. Pode usar esse vídeo como uma boa referência. Compreendido isso daqui, é muito importante você entender sobre particionamento de banco de dados. Em que um banco de dados ele vai ter diferentes partitions, às vezes a gente se refere a elas como partições lógicas, e diferentes shards. Tem um pequeno nuance aqui entre a diferença entre uma partition e shard, porque no mercado a maioria das empresas vai se referir como se fosse a mesma coisa. Agora, é possível você ter uma instância de um banco que é particionada, mas não está em diferentes shards. Mas qual que
é a ideia por trás disso daqui? O particionamento de banco de dados, conforme você vai escalando aqui, e uma entrevista de System Design é muito sobre escala, conforme você vai escalando seu banco, vai chegar um momento que o seu banco está muito grande, que uma única máquina não consegue dar conta de tudo, então a gente precisa de mais máquinas. Ao adicionar mais máquinas, é muito comum a técnica de adicionar diferentes réplicas. Às vezes uma réplica para escrita, várias réplicas para leitura. Mas chega algum momento que mesmo as réplicas não dão conta, e muitas empresas grandes, como as Big Techs que você vai estar entrevistando, vão querer que você entenda sobre os trade-offs de particionamento, ou de shards. É possível a gente fazer um particionamento vertical, é possível a gente fazer um particionamento horizontal. O vertical é orientado a colunas, na vertical. O horizontal é orientado a linhas. Existem trade-offs entre esses ambos, mas esses trade-offs dependem muito de como seus dados são acessados. Então é preciso um conhecimento muito bom da regra de negócios para a gente conseguir definir um shard interessante aqui. E existem, claro, vários problemas adicionais quando a gente cria um shard, que é qual lógica que a gente vai utilizar para distribuir os nossos dados entre diferentes partições desse banco de dados. Por exemplo, a lógica mais simples é, se eu tenho duas diferentes partições, esse banco aqui vai ficar com os números ímpares, né? O ID1, o 3, o 5. Esse outro shard aqui vai ficar com os IDs pares, o 2, o 4, o 6. Se eu tiver 3 bancos, você vai indo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, etc, etc. Essa é a forma mais simples, não quer dizer que ela é a melhor para todos os casos. Existem diferentes maneiras de se fazer isso. Isso aqui, né? A gente vai fazer um particionamento baseado no módulo, né? Dos números, dos IDs. Existem vários trade-offs aqui. A gente poderia também atribuir uma range de modo que, esse banco aqui fica com os números do 1 a 1 milhão, o outro fica com 1 milhão a 2 milhões, etc. Existe também um consistent hashing, e aqui vai embora. Como eu falei, eu precisaria de horas para explicar isso, não tenho horas aqui. Usa isso como um guia de estudo. Se você não conhece isso, é bom conhecer, principalmente se você está entrevistando para uma Big Tech. Para uma empresa não tão grande, as empresas não tão grandes raramente vão utilizar de shards ou de particionamento, e se elas souberem que elas estão entrevistando para uma vaga que não vai precisar disso, talvez isso não seja cobrado em específico na entrevista. Enfim, compreendido tudo isso daqui, o nome aqui do negócio é escala. É você saber escalar a sua solução. E geralmente para escalar uma solução, aqui é o hackzinho para você pegar, num sistema em que alguns tipos de dados são melhores armazenados em SQL e alguns tipos de dados são melhores armazenados em NoSQL, a gente pode usar um misto dos dois. E isso pode nos dar uma escala muito maior. Pegou umas coisinhas aqui já para estudar mais a banco de dados? Você pegou, podemos ir pro próximo. Filas, ou então, em inglês, queues. Quem joga League of Legends entende muito bem o que é uma solo queue. Filas ou queues são conceitos simples de se entender, mas elas precisam de um contexto. Qual que é geralmente o contexto? Uma fila é muito utilizada para entregar algo de maneira assíncrona. É muito utilizado nos tais background jobs. Por exemplo, envio de e-mail, processamento de imagem, processamento de vídeo, upload de sei lá o que, comunicação entre serviços que não precisam responder o usuário instantaneamente, certos tipos de cron jobs que vão rodando ali. Quando você tem algum produtor, vou dar um exemplo, um web crawler que vai navegando toda a web e você depois tem um processamento dessas páginas que foram buscadas pelo web crawler, você teria aqui um consumidor. Pode ser que a produção e o consumo não tenham a exata mesma velocidade, na verdade é quase uma certeza absoluta disso. E nesse meio do caminho, para dar uma azeitada aqui no fluxo de dados, a gente geralmente joga uma fila. Ter essa compreensão da fila e de quando utilizar ela vai nos ajudar muito, porque vai nos ajudar a dar vazão para o nosso sistema, vai nos ajudar a dar escala, vai fazer com que a gente consiga lidar com um maior número de dados, economizando recursos. Existem trade-offs também na fila. Você tem que entender que uma fila geralmente não torna o seu sistema mais rápido, ela torna o seu sistema mais barato e mais resiliente. Uma fila quase sempre vai fazer com que o processo de uma requisição seja um pouco mais lento, por isso que a gente fala muito de filas quando o processamento é assíncrono. Se precisar de algo necessariamente síncrono e rápido, cara, às vezes não dá tempo do seu servidor fazer algo, jogar numa fila, depois buscar o resultado dessa fila, né? Não fica muito legal. Filas possuem diferentes maneiras de entregar as coisas, né? Dentro dessa fila, você vai ter aqui diversos jobzinhos, diversos eventozinhos, diversas coisas dentro dessa fila. A fila pode te fornecer algumas garantias. Ela pode, por exemplo, te garantir que você entregou exatamente uma vez, ou pelo menos uma vez, ou no máximo uma vez, né? Em inglês a gente chama isso de... Tem que escrever aqui, né? Porque a pronúncia é difícilzinho. Exactly once, at most once e at least once. Entender a diferença entre esses aqui vai te ajudar a escolher qual que é melhor
a depender da sua regra de negócio. Para que você está usando essa fila? Ah, eu quero fazer uma transação financeira. Bom, vai ter que ser ou exactly once, ou at most once, né? Ou at least once, né? Tem que ser exatamente um ou mais de um. E se for mais de um, a gente vai necessariamente ter que ter um endpoint idempotente no consumidor, né? Senão a sua transação vai processar 2 vezes. Enviar um e-mail, você só quer enviar um e-mail uma vez. Mas de repente, né, o consumidor que envia o e-mail também pode ser idempotente, mas a gente precisa que o e-mail seja enviado de fato. Armazenar logs de alguma coisa. Se você não precisar de todos os logs, de repente, at most once tá ok, tá? Você pode estar pensando, pô, Galego, mas o exactly once é sempre melhor, né? Talvez, mas ele com certeza é sempre o mais difícil de implementar e geralmente o mais caro. Então por isso que existem as outras opções também. Bom, tem muito mais sobre fila, existe particionamento de fila, existe aqui diferentes contextos que a gente pode utilizar filas. Novamente, isso aqui não é um curso completo, a gente tem um curso completo. Isso aqui é um guia, um mapa, para você ver como é que tá o seu conhecimento dos building blocks aqui, né? O próximo que a gente vai falar é o load balancer. Você precisa saber o que um load balancer é. O próprio nome já te diz, né? Load, carga, balancer, balanceador. Balanceador de carga, o que é geralmente a carga? Uma requisição. Então você tem aqui milhões de usuários enviando requisições, o load balancer geralmente vai distribuir essa requisição para diferentes lugares. Esses lugares podem ser diferentes servidores, então você pode ter um load balancer que distribui para diferentes, tanto data centers, na verdade, quanto servidores diferentes, ou então lambdas diferentes, coisas diferentes. Ele distribui e balanceia a carga. E para fazer essa distribuição e esse balanceamento, existem alguns algoritmos, né? Você pode pensar, pô, como é que eu vou distribuir? Cara, manda um request para a esquerda, um para a direita, um para a esquerda, um para a direita, né? Tô fazendo aqui uma distribuição, um para cá, um para lá, um para cá, um para lá. Isso se chama round robin. É um dos algoritmos aqui. Outro algoritmo é você ver qual o servidor que está respondendo mais rápido e você envia mais requests para esse que está mais rápido. Outra maneira é você ver o servidor que tem menos conexões ativas e você envia mais requisições para este servidor que tem menos conexões ativas. Certo? Existem diferentes algoritmos aqui, diferentes maneiras de se utilizar um load balancer. Você precisa entender que ele existe. Você precisa entender também que, cara, dicasinha aqui de System Design, você vai botar um load balancer em quase toda a entrevista só porque sim. Porque faz sentido, geralmente, tá? Ninguém vai fazer requisição para um servidor cru assim e tá bom. Uma entrevista de System Design geralmente é para escalar para milhões de usuários. E para escalar para milhões de usuários, uma peça quase que imprescindível é um load balancer. Precisa entender, precisa saber os algoritmos, precisa saber como utilizar, precisa saber... Não, aqui não precisa, não vou mentir para você. Mas é interessante saber os diferentes tipos de load balancer, né? O da camada de aplicação e da camada de rede. Mas aqui já estamos entrando demais nos nuances, né? Existem características desses diferentes que os tornam mais interessantes para um tipo de aplicação ou para outro tipo de aplicação. Fora o load balancer, tem um carinha que, pô, é parecido, mas não é tão parecido assim, que é o tal do API Gateway. O API Gateway é o gateway da sua API, a porta da sua API. Geralmente, na maioria dos casos, ele vai ter uma função, que é observar um request e, baseado nos parâmetros desse request, enviar ele para um lado ou para o outro. Como a gente está falando de uma API, geralmente vai ser algo na URI. Não necessariamente precisa ser, mas geralmente você vai pensar, pô, essa URI aqui é para barra users, vai para esse servidor aqui que lida com os users, essa aqui é para barra sei lá o que, barra produtos, vai de repente para esse diferente lambda aqui que lida com produtos. Precisa saber o que é lambda, galego? Definitivamente você precisa saber o que é lambda. Lambda nesse contexto, não no contexto de função lambda, que é algo diferente, você não pode confundir as duas coisas. Não é uma função lambda tipo no Python. Lambda no contexto de System Design geralmente se refere ao lambda da AWS. A AWS popularizou esse tipo de computação, que é uma computação on demand, né, por demanda, que cada requisição vai instanciar um lambda, esse lambda vai executar ali o código e retornar a requisição e acabou, o lambda vai morrer. Existe um certo cold start, um tempo que demora para ele ligar, entre aspas, mas depois da primeira requisição ele vai ficar ligado por tipo 15 minutos, ou meia hora, ou uma hora, e depois ele vai, entre aspas, desligar se não receber mais nenhuma requisição. Lambda é um tipo de processamento serverless. E aqui a gente precisa entender duas coisas também em System Design, que é quando utilizar serverless e quando não utilizar serverless, que é o contrário, que é server, de repente servidor, né? Servidor ou sem servidor. Diferentes trade-offs aqui. Serverless, ele é muito bom em lidar com diferentes spikes, né? Então, quando o tráfego é muito instável, ele escala muito fácil, o custo dele é por uso, então se você não tiver requisição, tipo, você não vai pagar nada, né? Se você tem 0 usuários, o seu custo de serverless vai ser 0. O servidor, ele é mais constante, ele tá sempre ali, está alugando a máquina é sua, você faz o que você quiser com ela. Você pode rodar background jobs e tal. Então, se você tem um tráfego muito
muito constante, uma demanda muito intensiva de CPU, servidores costumam ser o caminho. Tô simplificando bastante aqui, tá, gente? Não é pra ser um vídeo super complexo. Novamente, só um panorama, não me critica porque se for fazer um vídeo de 300 horas eu faço um curso. Além de serverless e server, muito bom você não confundir esses conceitos com a ideia de microserviços e monolitos. Você precisa conhecer os trade-offs entre isso aqui, né, entre microserviços e monolitos. E cara, isso aqui gera uma confusão danada, porque é possível, escuta o que eu tô falando, é possível você rodar 20 microserviços dentro do mesmo único servidor. Sim. Eu sei. É possível. Se você já trabalhou numa empresa que pra rodar o serviço local tinha que subir tipo 20 imagens do Docker, você provavelmente tá num sistema em que você tava rodando microserviços dentro da sua máquina. Então microserviços e monolitos não necessariamente tem a ver com rodar isso em vários servidores ou em um servidor, porém, geralmente tem a ver, tá? Geralmente, no mundo real, você vai ver que cada serviço vai rodar numa máquina independente, ou pelo menos num lambda independente, tá? Porque é uma das forças de microserviços. Uma das forças deles é que você consegue escalar cada serviço com a sua devida proporção. Uma das forças de microserviços é que você consegue delegar um único serviço para uma equipe. Essa equipe consegue lidar com os deploys, você consegue fazer deploys independentes, você consegue usar linguagens diferentes. Essas são algumas das vantagens de microserviços. É claro, eles vêm com complexidades gigantescas, de modo que quase toda empresa pequena e até média vai preferir monolitos pela simplicidade, facilidade de montar ali, de setup e tal. E quase toda empresa grande vai ser forçada a migrar para microserviços para dar mais escala. Você precisa entender esses dois. Independente de se você vai escolher microserviços ou monolitos, hackzinho de System Designer, aprende essa palavrinha aqui, ó, WAF. Linda palavra. O que WAF significa? Web Application Firewall. O que você pode falar sobre o WAF? Cara, galego, não sei nada sobre o WAF, caí aqui numa entrevista de System Design. O que eu falo? Fala que você vai colocar um WAF na frente do seu sistema. Pronto. Se você estiver na Cloudflare, a Cloudflare tem um WAF, a AWS tem um WAF, todos os outros provedores têm um WAF também, até a Vercel tem um WAF deles, mas dizem que não é tão bom assim. O WAF é o Firewall, Web Application Firewall. Ele consegue fazer várias coisas. Dentre elas, é claro, a principal é tentar coibir ali um certo número de requests maliciosos, tentar coibir ali pessoas que estão tentando exploitar suas vulnerabilidades, tá? O WAF é uma boa medida de segurança. Tem uma medida que não é tão de segurança assim, mas acaba sendo uma técnica às vezes utilizada para isso, que é o Rate Limiting. Rate Limiting vai limitar o número de requisições que alguém pode fazer, ou que alguma coisa pode fazer, ou que podem ser executadas. Você pode fazer diversos tipos de Rate Limiting, existem diversos algoritmos de Rate Limiting, diversas formas de se fazer Rate Limiting, mas na margem, Rate Limiting é sobre limitar acesso a um recurso. Como assim? Um usuário tá na minha plataforma, que é o YouTube, e tá querendo assistir um vídeo. Ele pode assistir um vídeo? É óbvio que ele pode. Esse mesmo usuário tá querendo assistir 10 mil vídeos em paralelo. Ele pode fazer isso? É claro que não faz sentido. Então a gente vai limitar o uso para algo que seja perfeitamente razoável. Rate Limiting é isso. É importante entender esse conceito para você conseguir utilizar melhor dos seus recursos, porque senão vão ter usuários maliciosos, vão ter alguns usuários que vão utilizar muito mais do que é razoável, ou muito mais do que eles deveriam poder. Outro conceito que é interessante, você aprender sobre arquitetura orientada a eventos. A gente tocou um pouco sobre isso daqui quando a gente falou de filas. Filas e eventos não são a mesma coisa, é um pouco diferente. Evento está mais sobre alguém publicar um evento e as outras coisas subscreverem para esse evento. Evento está mais ligado com Kafka ou com algo nesse sentido, mas é importante entender a arquitetura orientada a eventos porque alguns sistemas lidam muito bem com eventos, são muito bem traduzidos para problemas de eventos. Por exemplo, a ideia de um evento é que alguém vai publicar um evento, certo? Então eu estou publicando aqui o meu evento é esse losangozinho aqui, e aí nenhum ou de repente várias outras pessoas ou coisas ou servidores podem estar ouvindo por esse evento. Tipo assim, você pediu uma corrida no Uber. Vários motoristas, então, você pode emitir um evento, né? Emitir um evento, que é pedir uma corrida. Vários motoristas podem ouvir por esse evento e algum deles pode aceitar a corrida. Uber é um caso interessante que pode ser solucionado com uma arquitetura orientada a eventos. Tópico gigantesco também. Estuda um pouco de arquitetura orientada a eventos, porque de repente o problema que vai cair para você na entrevista de System Design é um problema que é facilmente resolvido com isso daqui. Você vai possivelmente usar aí um padrão Saga, usar um CQRS, diferentes padrões aqui para eventos. Outra coisa que é importante, DNS, Domain Name System. Aqui é mais conhecimento geral, né? Saber como que os domínios são resolvidos.
envolvidos. Tem vídeo aqui no canal sobre DNS. Em resumo, quando você vai ali na tabzinha do seu navegador, você digita facebook.com. DNS é aquilo que vai resolver, aquilo que vai fazer o lookup e te endereçar, te dar o IP da máquina real onde você vai ter que fazer requisição, né? Porque facebook.com pode estar em qualquer máquina, em qualquer lugar do mundo, e a DNS vai te dizer qual que é a máquina que é para você direcionar a sua requisição. Muito importante, a gente falou sobre banco de dados. Existe algo, que é a Blob Store, que não é um banco de dados, mas é um Binary Large Object Storage. Blob Store armazena objetos grandes binários. O que é um objeto grande binário? Uma música, um filme, uma foto. Você quer armazenar uma música, um filme, uma foto, não é no Postgres. Geralmente não é num Mongo, mas às vezes pode ser. Dá pra armazenar no Postgres? Dá. O Postgres tem suporte para binário. Mas, se você quiser algo eficiente que vai escalar, as suas fotos vão ser armazenadas numa Blob Store, que vai ter uma URL, e isso vai facilitar muito sua vida. Seus filmes da Netflix vão ser armazenados numa Blob Store, né? A Blob Store vai armazenar aqui seus filmes. Mas para isso ser entregue rápido pro seu usuário mesmo, se o seu usuário quiser assistir, streamar um filme, cara, esse filme, hoje em dia ele vai estar numa CDN, tá? Você vai buscar esse filme numa CDN. Então você tem a Blob Store como uma fonte da verdade, a CDN que é aquilo que vai entregar. Content Delivery Network, rede de entrega de conteúdo. CDN também, imprescindível você conhecer porque resolve muito problema. Estamos falando de filme aqui, estamos falando de arquivos estáticos que não mudam muito, coisas grandes. CDN vai ser uma mão na roda para você escalar o seu sistema. Precisa conhecer, precisa entender bem isso daqui. Precisa saber também que CDN tem um problema grande com invalidation, né? Como é que você invalida uma CDN? Como é que algo expira numa CDN? Esse problema acontece também com cache. Dicasinha? Quase todo problema de system design você vai utilizar uma cache. Você vai mencionar que cache invalidation é difícil. Provavelmente você vai nomear uma cache. Quer um nome aí? Fala aí, Redis. Tem também Memcached. Mas provavelmente você vai falar Redis. Todo mundo fala Redis. Pra que você vai usar o seu Redzinho? Pra buscar as consultas mais frequentes, pra dar uma aceleradinha. Cache é muito bom pra manter aquilo que é acessado mais frequentemente, mais próximo da sua aplicação para que ela seja acessada de maneira mais rápida. A cache não é a fonte da verdade, mas ela é tipo uma duplicação de alguns dados com acesso rápido. Galego, então é só botar todos os dados em cache. Tá, dá pra fazer isso, mas sua cache vai ficar mais cara e mais lenta, então meio que derrota o propósito, né? É interessante você manter em cache só aquilo que precisa estar em cache naquele determinado momento. E para isso existem algumas decisões aqui, alguns algoritmos de escolher o que vai estar na cache, como que essa cache vai funcionar, se é uma cache aside, ou então se ela é uma read-through cache, ou uma write-through cache, ou write-around cache, né? Diferentes tipos de algoritmos aqui de cache. Super, super, super importante você entender isso daqui, tá? Eu acho que esses são os blocos mais imprescindíveis para você entender, para mandar bem numa entrevista de System Design. Se você quiser, utilize esse vídeo como um guia de estudos para se aprofundar mais. Gente, é claro, temos um curso de System Design onde eu vou te ensinar tudo isso daqui, tá? Eu vou te ensinar banco de dados, eu vou te ensinar NoSQL, eu vou te ensinar queues, load balancers, API gateway, network, autenticação, DNS, sequencer, blob store, cache, CDN, tudo que a gente falou aqui. Eu vou ensinar com, obviamente, muito mais profundidade no curso. Caso você tenha interesse, esse curso tá na descrição. Ele é mais voltado para você passar em entrevistas mesmo, tá? Também é bom para você aprender a discutir melhor trade-offs e arquitetura dos sistemas que você trabalha. Se você é júnior, pleno ou sênior, esse curso pode ser para você. Se você ainda não trabalha profissionalmente na área, eu não recomendo, tá? Não vale a pena. É mais para quem já trabalha profissionalmente e quer dar o próximo passo na carreira. Se você quiser, o curso vai estar aqui na descrição. A gente te dá mais de um mês aqui de garantia. Tem um mês inteiro que você pode olhar o curso, assistir as aulas, ver se era isso que você esperava ou não. Você pode pedir reembolso nesse um mês. Não é só os 7 dias que, por lei, eu sou obrigado a te dar, né? Porque eu quero realmente que você olhe, veja se faz sentido, com calma, que você gosta do conteúdo, que você entende minhas explicações, que você tá no nível adequado para entender o curso, tá? Eu acredito que se você já é júnior, você já tem o nível adequado para entender. E se não for para você, não tem problema. Você pede reembolso ali na plataforma, o dinheiro volta para você, tá? Não tem problema nenhum. Pode comprar, não tem pressão, não fico chateado, tá? Eu super entendo. Eu entendo que não é para todo mundo. Eu só quero que você mantenha o curso se ele for para você. Galego, não quero fazer curso, quero pegar a sua aulinha aí que você me deu e estudar por conta própria. Meu querido, você tá com a faca e o queijo na mão. Eu espero que essa aula tenha servido para você aprender alguma coisa e para te dar um norte de como estudar esses conteúdos também, tá bom? Se gostou, dá um likezinho. Estamos há 5 dias sem falar sobre A, não sei.